Olá pessoal, paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar sequência ao nosso curso teológico do IBBC, trabalhando nessa aula a apostila de número 4 com essa turma. A matéria é escatologia. Nós paramos o vídeo anterior na página de número 136, damos sequência na página 37. O período de expansão máxima e predomínio do pré-tribulacionismo foi a primeira metade do século XX. Homens como Arnold C. Gaebelein e C.I. Scofield, James M. Gray, do Instituto Bíblico Malden, e vários outros, né, dos Estados Unidos, desempenharam um importante papel na popularização do arrebatamento pré-tribulacionista. O fator único mais importante foi a ampla circulação da Bíblia de Scofield, editada em 1909 e revisada em 1917, que inculcava tal ensino entre as massas como o único ponto de vista bíblico correto. O Dallas Theological Seminary é o principal centro de ensino dispensacional. Não há nenhuma declaração completa do pré-tribulacionismo nos escritos dos pais antigos. Por outro lado, a maioria das doutrinas mais importantes foi desenvolvida no decurso de um período de vários séculos. Nos escritos antigos havia uma crença na iminência. Na Idade Média, todos os eventos escatológicos foram colocados dentro da história da Igreja. Na Reforma, os protestantes viram o Papa como o anticristo. A tribulação já estava ocorrendo e não havia expectativa de uma vinda iminente. Aspectos positivos do pré-tribulacionismo. Utilização do método histórico-gramatical, que é a interpretação mais natural das Escrituras. Interpretação literal favorece o pré-tribulacionismo. Para mudar a hermenêutica nos textos escatológicos, tem que haver evidência suficiente para espiritualizar esses textos. O conceito da iminência dá um senso de expectativa à fé cristã. A igreja primitiva aguardava ansiosamente a volta do Senhor. O pré-tribulacionismo tem conservado viva a discussão da escatologia em épocas que outros não têm feito. O pré-tribulacionismo tem chamado a atenção ao significado escatológico de textos que, de outra forma, não teriam sido vistos assim. O livramento de Noé, Ló e Raabe, embora não sejam provas conclusivas, confirmam a ideia de que Deus caracterizadamente livra os crentes da ira que virá julgar os descrentes. O livramento que Deus dará ao seu povo estará em harmonia com esse princípio. O arrebatamento de Enoque, Elias e das duas testemunhas representam e apontam para o arrebatamento da igreja. As profecias das primeiras 69 semanas de Daniel, cumpridas literalmente, da mesma forma se entende que a última semana também terá cumprimento literal. A interpretação literal de Amós 15, de que Israel seria plantado em sua terra, é um ponto forte para destacar a coerência hermenêutica do pré-tribulacionismo. Página 138, aspectos negativos do pré-tribulacionismo. Não há nenhum texto no Novo Testamento que comprove claramente que haverá duas fases da vinda de Jesus. O Novo Testamento não parece justificar de forma clara a ideia de dois retornos separados de Cristo. Esse ensino não aparece explicitamente em qualquer texto bíblico e é simplesmente uma inferência retirada de diferenças entre vários textos que descrevem o retorno de Cristo de formas diferentes. Primeiro. Segundo, o principal texto que alicerça o pré-tribulacionismo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, não é conclusivo.
A descrição dada à sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus é algo que soa de forma inconfundível. Essa referência se encaixa na vinda visível de Cristo. Terceiro, o método literal de interpretação das profecias bíblicas não pode ser aplicado em todos os casos. Quarto, falta de consistência da evidência em prol do conceito de iminência a qualquer momento. Necessariamente, não significa que haja um intervalo de tempo, mas que não sabemos sua extensão. Quando Jesus disse vigiai, não sabeis o tempo, havia certos eventos que teriam que acontecer antes da sua vinda. Conclusão, a iminência poderia ocorrer após todos os sinais. O termo apostasia, traduzido em 2 Tessalonicenses 2,3 por partida, não é a melhor tradução. Uma regra segura de interpretação é adotar o sentido mais comum ou provável de um termo, a não ser que haja uma boa razão no contexto para adotar outro termo. Visto que o contexto fala do homem do pecado e da iniquidade e injustiça, é mais razoável traduzir apostasia no sentido usual de apostasia, rebelião ou desvio da fé. O que é crucial nessa passagem é que Paulo não faz menção a um arrebatamento pré-tribulacional como um precedente necessário para a vinda do Senhor Jesus. Página 38, entramos na página 139, sexto termo. O termo parúsia, usado para o arrebatamento, não sustenta essa ideia. Em 2 Tessalonicenses 2,8, o termo é usado para a destruição do anticristo, pela manifestação, parúsia, da sua vinda. Se a parúsia é uma referência exclusiva ao arrebatamento, então é preciso concluir com base nesse texto que o anticristo será destruído na ocasião do arrebatamento, que não é possível na concepção pré-tribulacionista. 7. O mistério de Paulo não seria o arrebatamento da igreja, mas o que ele expõe na sequência do versículo. Nem todos morrerão, mas serão transformados. 8. Êxtase de João, não arrebatamento da igreja. O argumento de que a igreja em Apocalipse 4 a 19 está no céu baseia-se num falso pressuposto de que a ordem a João, sobe aqui te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas, refere-se supostamente ao arrebatamento da igreja no céu. Essa é uma interpretação sem fundamento, porque o texto não fala do arrebatamento da igreja, mas da experiência visionária estática de João. E 9. Não há base bíblica para uma distinção radical entre Israel e igreja. O Novo Testamento não retrata o futuro de Israel como um reino político milenial separado na Palestina, mas como um reino de bênçãos duradouras compartilhado com todos os remidos de todas as eras numa nova terra restaurada. A ideia de que a igreja é um parênteses no plano de Deus para Israel passa a um conceito de que a igreja será apenas um instrumento para abençoar Israel. Página 140. Doutrinas. A segunda vinda será um evento único, não em duas fases. Todos os textos que tratam sobre a vinda do Senhor se referem a um único evento. B. Nós lemos primeiro A. B. A igreja estará presente durante a grande tribulação e sofrerá. O termo escolhidos de Mateus 24, do 29 ao 31, deve ser compreendido de acordo com seu uso em outras partes das Escrituras, que significa crentes. Jesus estava falando com os discípulos, que seriam os líderes da igreja e, portanto, naquele momento eles estavam representando a igreja. Isso é confirmado pelo fato de que tanto Mateus quanto Lucas fazem referência
fazem referência ao mesmo discurso para a igreja gentílica. Os escolhidos são a igreja que será poupada da ira de Deus, mas não da tribulação. Há uma distinção entre a tribulação e a ira de Deus. A tribulação é a ira de Satanás na pessoa do anticristo e dos perversos contra o povo de Deus. As escrituras deixam claro que os crentes passarão pela tribulação. E aí nós temos alguns textos corroborando essa ideia. A tribulação tem sido experiência da igreja ao longo dos séculos. Uma vez que a igreja vem sofrendo tribulações durante toda a sua vida, haja visto que essa foi a situação da igreja perseguida durante os impérios opressores de Roma, não seria de admirar que sofresse também na grande tribulação. A ira de Deus será imposta somente sobre os ímpios e os crentes serão poupados dela. Os crentes escaparão dessa ira. A igreja será apartada do centro da tribulação, mas não da tribulação. Em sua petição ao Pai, Jesus disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Tal como os antigos israelitas desfrutaram da proteção de Deus durante as 10 pragas, assim o povo de Deus será protegido quando sua ira divina cair sobre os ímpios. Não existe base bíblica para separar a igreja de Israel do Israel espiritual. Apesar de existirem castigos e promessas específicas para a nação de Israel, não se justifica presumir por isso um arrebatamento pré-tribulacional. Nós somos o Israel de Deus, filhos de Abraão, segundo a promessa. E o reino é tanto presente quanto futuro. Já está no coração dos homens e será plenamente realizado no futuro. E a expressão apanteses, ou seja, encontro, no original grego, Perdão, só um segundo. A máquina aqui, ela não colabora. A expressão apanteses, encontro, em 1 Tessalonicenses 4,17, apanteses é um termo técnico utilizado na época do Novo Testamento para descrever as boas-vindas públicas dadas por uma cidade a um visitante ilustre. Normalmente, as pessoas saíam da cidade para encontrar o visitante distinto e voltavam com ele para dentro da cidade. Baseado nessa analogia, vamos lá. Baseado nessa analogia transmitida por essa palavra, tudo o que Paulo está dizendo aqui é que os crentes ressuscitados e transformados são elevados às nuvens para encontrar o Senhor enquanto ele desce do céu, implicando que após esse alegre encontro eles voltarão com ele para a terra. Essa ideia é confirmada ao olharmos para os 2 outros lugares em que a palavra apanteses é utilizada no Novo Testamento. Um desses lugares é Atos 28:15 e o outro uso da palavra é encontrado em Mateus 25:6, na parábola das 10 virgens. Só há 2 ressurreições. A primeira será de todos os crentes no final da tribulação e início do milênio. E a segunda será de todos os ímpios no final do milênio. Página 141. Entramos na página 142. G. A vinda de Jesus não será iminente no sentido de poder ocorrer a qualquer momento. Alguns sinais deverão ser cumpridos, conforme o próprio Jesus declara. Não há arrebatamento pré-tribulacional no Apocalipse. O livro de Apocalipse trata em maiores detalhes do que qualquer outro livro no Novo Testamento dos eventos associados à grande tribulação, tais como o soar das 7 trombetas, o aparecimento da besta que inflige uma terrível
perseguição sobre os santos de Deus e o derramamento das últimas pragas, das 7 últimas pragas. Conquanto João descreve em grande detalhe os eventos tribulacionais, ele nunca menciona ou sugere um advento de Cristo secreto e pré-tribulacional para levar embora a igreja. Isso surpreende muito em vista de que o expresso propósito de João é instruir as igrejas com respeito aos eventos finais. João explicitamente menciona uma incontável multidão de crentes passando pela grande tribulação. João explicitamente também declara que os crentes vitoriosos da tribulação vêm de toda nação, tribo, língua e povo. Essa frase ocorre repetidamente no Apocalipse para designar não exclusivamente os judeus, mas exclusivamente todo membro da família humana. O Cordeiro, por exemplo, é louvado pelos 24 anciãos por ter resgatado homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Obviamente, Cristo não resgatou somente os judeus, mas pessoas de todas as raças. Aquele que detém, texto de Tessalonicenses 2, do 6 ao 9. O aparecimento do iníquo é o Espírito Santo. Para deter uma pessoa é necessária outra pessoa. Daniel 9, do 24 ao 27. Teve cumprimento histórico sequencial sem interrupção, não restando nenhuma semana para o futuro. A última semana pode ter sido na ocasião da destruição de Jerusalém no ano 70. E o retorno de Cristo também acontecerá na companhia dos santos. Na mesma conexão, Paulo diz que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Portanto, o retorno de Jesus acontecerá na companhia dos anjos e também dos crentes que morreram. Vamos na página de número... Vamos lá. 142. Nós vamos encerrar na página 142 e nós retomamos na própria página 142 com a história do pós-tribulacionismo. Deus abençoe, uma boa aula, faça as recapitulações e se